A gente fica passando aqui nessas ruazinhas, a gente fica imaginando como é que era na época, né? É, Aquela época medieval. como devia ser difícil, né? Bom dia! Muito bom dia! Estamos na estrada a caminho de Marialva. O plano era fazer Marialva ontem, porém a gente fez o desvio Paramos lá na terrinha da minha avó, aí passamos muito tempo lá, né? A gente ficou muito tempo lá, fizemos umas imagens aéreas, ficou muito bonito e muito emocionante também. Eu acredito que a gente tenha conseguido passar uma boa emoção nesse vídeo para vocês, porque é o reencontro do Léo com momentos marcantes do passado da avó dele. Então, hoje a gente vai para Marialva e depois a gente vai tentar aproveitar o Magusto em Trancoso, que é pertinho também. O dia já começou com um nevoeiro muito forte, mas vamos ver. Eu acredito que daqui a pouco o sol vai sair. Ele já está meio tímido, eu acredito que vai sair já o sol. E hoje está até programado um calor aqui, né? 20 graus, seria a máxima. Sim, deve fazer 20 graus lá para 1h da tarde, 1h30, por aí. Que hoje de manhã estava fazendo uns 7 graus quando a gente levantou. Sim, tava bem frio. E já chegamos aqui na aldeia. A gente está reparando que tem muitas casinhas de pedra aqui logo no começo, né? Tem algumas já restauradas, outras para restaurar. Nós estamos lá de fora da muralha e estamos caminhando aqui para chegar na muralha e passar para a parte de dentro da muralha. E o bom de tudo é que o nevoeiro já baixou, então vai dar para a gente observar bem melhor aqui a parte de cima. Sim, a partir da muralha tem uma torre de homenagem, eu acho. E tomara que esteja aberta, né? Que seja aberta para visitação, eu não sei se é. Então, se for, com certeza a gente consegue ter um panorama bem bonito lá de cima. E olha como a aldeiazinha bonitinha. Marialva, Casas do Couro. Turismo de aldeia. Gente, que aldeiazinha bonitinha. Ah, lá, ó. Ali já tem uma torre. Isso. Eu acho que a parte de baixo é um centro de informações turísticas. Ah, tem uma casinha aqui pequenininha, bonitinha aqui. Essa parte aqui deve estar para restaurar, mas essa aqui já está restaurada. Olha quanta coisinha bonita aqui. Gente, que lindeza. Ali tem um pelourinho. Já passei ali no Centro de Informações Turísticas, peguei um folhetozinho. Aqui à minha esquerda está o pelourinho. Em frente tem uma capelinha. A Capela dos Milagres. Pelo que eu li ali, que hoje em dia se chama, acho que é a Capela Nossa Senhora das Lourdes. Das Lourdes? Não, se eu não me engano. Eu também não sei. Observar. Mas vamos ver, ó. A gente também consegue de repente olhar aqui no folhetinho. Tem ela aqui, ó. E aqui já é a porta do castelo. E diferente dos outros que a gente foi até agora, desse rolê, esse castelo aqui ele fecha, então tem um horário específico para visitação. E agora, nesse horário de inverno, é até 1h da tarde, né, das 9 a 1, e depois volta a abrir das 2 às 5. Então tem horário específico. E durante a semana, adulto custa €1,50 para vir aqui, mas como hoje é domingo, a entrada é gratuita. E crianças pagam 60 cêntimos, se não me engano. Mas crianças até 14 anos é de graça. Até 14 anos até 14 é gratuito. anos é grátis, Okay. E o jovem, 60 cêntimos.
Vai ser estudante. Bonitinha aqui a entrada, né? Que eles fizeram. Aqui tem acesso ao conjunto monumental da praça, ao castelo, a igreja de Santiago e a capela. Mas vamos por aqui dar a volta. Vamos dar a volta Aí lá. tem uma ruína ali, deve ser uma torre. Tem algumas torres, né? Tem 2 torres. Tem essa torre aqui. Não, aqui acho que não é torre, não. Aqui nessa parte tem uma casa antiga. Casa da Judia. E aqui em frente parece ser uma igreja. Ali atrás da Luciene tem várias ruínas ali. Casas antigas, né? Sim. Torres do relógio É aquela e dos parte lá em cima namorados. ali deve ser a torre do relógio, né? Essa aqui deve ser do relógio e aquela deve ser dos namorados. Não sei. Castelo pra lá. Porta do Anjo. E o conjunto monumental da praça também. Não. Esse acho que é pra lá. Conjunto monumental da praça. E vamos lá em cima na torre? Vamos lá. Dá uma andada? Ó, aqui também tem uma parte aqui. Vamos olhar aí. Tem umas bandeiras ali, deve ser de ensinação. Tem umas casas aqui. As ruínas. Ali tem uma placa de tiro com arco. Provavelmente ficavam os arqueiros aqui quando o inimigo chegava, né? Com certeza, né? Tem que proteger. E parece que esse aqui é um dos mais preservados da época, né? Porque os outros foram todos que tem casas dentro e tudo mais, foram reconstruídos. Esse aqui eles mantiveram. Então não tem pessoas habitando aqui dentro. Eu achava que tinha, mas pelo visto dentro da muralha não existe habitante. E achamos aqui umas oliveiras cheias de azeitona. Tem muita, ó, tá bem carregada. Tá na hora de a gente levar essas azeitonas e fazer uns azeites. Fazer um azeite, né? Lógico, tem os moradores lá da aldeia que estamos, eles vão ensinar a gente a fazer um azeitezinho. Eu vi uma máquina Lá em Longroiva, lá na terra da minha avó. Em Longroiva, na vinícola, que eles abraçam a árvore assim, aí dá uma chaculejada nela, aí cai as azeitonas todas, muito nem precisa doido. mais de tanta gente para colher azeitona. É um cara tecnologia lá da quinta. É um cara com essa máquina que fica sacolejando tudo, aí cai tudo dentro de tipo um arco que eles fazem, recolhe. tipo uma lona, aí as azeitonas caem todas e ele recolhe. Muito interessante. E a gente fica aqui caminhando aqui, né, por essas ruazinhas estreitas aqui, fica pensando como é que seria aqui na época medieval. A vida devia ser muito difícil, né? E se pensar que o primeiro foral aqui de Marialva foi dado por Dom Afonso Henriques em 1179, né? Faz muito tempo. E pensar que como o povo vivia aqui, como que eles conseguiam sobreviver ao frio, à neve. E as batalhas que sempre existiam aqui por essas terras aqui. Essa parte aqui é o campanário da igreja, né? Eu não sei o que significa campanário não, mas é isso aí. É a igreja de qual? São João? É, São João. Eu vou tentar vir aqui em cima, aqui, ó. Pelas ruínas. Olha a vista daqui. Ali devia ser também uma antiga igreja. Depois a gente vai pesquisar ali o nome correto da igreja. E aqui é o campanário da igreja. Tem um sino. Campanário da antiga igreja. Tem um sino aqui. Tem 2 sinos, né? Nossa, é muito alto. Ainda bem que o nevoeiro tá indo embora, né? Que aí dá pra gente ver toda a imensidão verdinha que tem aqui à volta. Agora a gente está descendo aqui o campanário, né? Que a Luciana já tá com medo. Sempre. Tem que descer com cuidado. Ei! Tomei uma azeitona no rosto. Tomou uma azeitonada? Cuidado com a azeitona aí, ó. E aqui na região aqui onde fica localizado o castelo, já existia povos antigos aqui, desde o século VI a.C. Se não me engano, era a tribo dos Áravos,
que pertenciam aos lusitanos na época e eles foram conquistados pelos romanos, né? Sim, pelos romanos, pelos árabes e depois foi reconquistado por Fernando Magno, né? Dom Fernando Magno. O rei de León, né? Isso já na época da reconquista cristã. Sim. Aqui da península, certo? Isso, em 1063. E logo depois teve um foral. Sim, aí volta para Dom Dom Afonso Henriques, desculpe, em 1179, que deu o foral aqui para Marialva. E agora a gente está chegando aqui no Pelourinho de dentro da Cara, aldeia. que bonito. Aldeia não, do povoado aqui dentro da fortificação, né? Sim, seria uma aldeia, né, na verdade, na época. Porque o castelo fica no topo e a aldeia, o povoado ficava ao redor do castelo. Sim, dentro das muralhas. Bonito. Muito bonitinho aqui. Essa parte aqui tá linda. Parece uma praça, devia ser uma praça antiga aqui. Sim, devia ser uma praça antiga. Aqui devia ser onde aconteciam, de repente, eventos. E provavelmente tem algumas encenações aqui que tem tipo um palco. Exatamente. O Pelourinho tem um poço, eu acho que aquilo ali é um poço, né? Daqueles bem antigos. Bem bacana essa parte aqui. Esse aqui está muito bem preservado, né, dos estilos antigos, porque existem outros, como a gente já mostrou vários, mas que foram sofrendo mudanças com o tempo, né, e a evolução que aconteceu naturalmente nos últimos anos, também foi evoluindo as aldeias por dentro do castelo. Por exemplo, Óbidos. Aqui também mesmo tem Almeida, que realmente mudou completamente. E aqui não, aqui, apesar de não ser povoado, né, mas manteve-se a história realmente como é, né? E aqui, ó, tá cheio de cacto. Eu imaginava que os cactos iam estar em lugares que não fossem muito úmidos, né? Mas assim, tipo no Alentejo. Não por essa região aqui, olha. É muito, muito cacto. Diferente, né? São as nossas concepções. Ó, tem um cogumelo aqui pra gente levar pra casa. Esse aqui. Pra dar pra Agatha, eu acho que aquele ali é comestível. Todos são, pelo menos uma vez, né? E aqui tem essa parte aqui que também já não tem mais casas, né? As ruínas estão bem baixinhas. Tem uma vista fenomenal ali pra montanha. Já estamos chegando aqui perto da muralha. Da muralha, né, da fortaleza aqui. E ali devia ser as escadinhas para os vigias caminharem aqui pela muralha para fazer a vigia. A ronda, né? A ronda. Isso. Mais acima tem ali a torre de homenagem. E tem a igreja de Santiago, né? Ali é a igreja de Santiago. Infelizmente, ela está fechada. Pelo menos lá de cá. Vamos ver se lá de lá ela está aberta. Se tiver, aí vamos fazer aqui o caminhozinho, né? Vamos. Que eu acho que aquela ruazinha dá em frente à igreja. Ih, mas eu acho que não tem passagem para lá não. Não? Tem? Acho que não. Então, vamos ter que entrar na casa das pessoas aí. Melhor não, né? Não vamos entrar na casa dos outros. Volta, vamos voltar. Deve ter uma outra rua ali. Aqui vai invadir a casa das pessoas. Tem que caminhar aqui pela rua. Exatamente, vamos pela rua. Não pelas casas. Vamos até aquele portão lá. Vamos achar uma rua pro portão. Olha o cogumelo aí, não pisa nele não, tadinho. Não pisei não. Alguém pisou. Não, mas não fui eu. Ali outro ali, ó. Aquele ali é bonito, hein? Será que esse é comestível? Deixa aí nos comentários aí. E esse aqui, ó, já pisou. Os cogumelos são comestíveis, né? Ao menos uma vez. E aqui em frente à igreja de Santiago, tem uma rua que te leva a uma porta aqui que fica abaixo aqui da muralha. E o nome da porta é Porta da Traição. Nós pesquisamos na internet e não conseguimos encontrar nada que informasse o motivo desse tal nome, traição. Se vocês, né? Se vocês sabem a razão a origem desse nome. Isso, a origem do nome, a razão pela qual deram esse nome aqui, deixa nos comentários. A gente acredita que seja porque alguém traiu, mas a gente não sabe a história. Alguém abriu né? a porta e o inimigo entrou. Isso. Pode ser uma história, né? Cada um conta um conto.
aí, né, a pessoa já chegava aqui dentro da muralha, já ia para a igreja. É, porque na verdade a religião ainda é muito importante, mas naquela época era muito importante para os povos, né? Para os povos cristãos, nesse caso. O cristianismo era muito importante, então eles vinham para a igreja para rezar, para a missa. Aqui temos a Capela Senhor dos Passos. Infelizmente ela também encontra-se fechada. Eu não sei se fica sempre fechada ou se em algumas épocas do ano, em festivais ou em momentos festivos, né? Se eles abrem a capela e a igreja, mas nesse momento infelizmente está fechada. E ela também é designada como a Igreja de Misericórdia, né? Ela é designada como Igreja de Misericórdia. Fica bem ao lado aqui da Igreja de Santiago. E do outro lado, a Torre de Homenagem, né? Que a gente tem que ir lá ainda. Isso. Vamos lá em cima apreciar a vista de lá. Lá deve ser incrível e deve dar para ver toda essa parte das ruínas aqui. Deve ser realmente sensacional. Vamos lá? Vamos brincar um pouco aqui de trilha hoje, já que a gente foi para trilha. A gente encontrou uma trilha aqui no entorno do castelo, para não perder a prática. É, isso aí, sobe e desce. Cabritinhos. Olha a entrada. Caramba. Pô, a entrada aqui é meio difícil, hein? É. Mas parece que tá bem conservado, diferente lá do... Não, então parece igual o de Guimarães, por dentro. Parece. Né? É, parece bem semelhante. Tem uma árvore aqui. Se eu me lembro bem, lá também tinha umas árvores. Tinha umas árvores lá também, né? É. Se eu Aqui me tem a lembro escadinha bem. para subir. Vamos subir aqui na escadinha. Mas eu acho que aí não vai pra torre. Não, não é pra torre, mas vamos só olhar aqui. Aqui era a muralha de proteção da torre, eu acredito. Que seja isso, né? Eu creio que sim, porque se você reparar, ó, tem realmente uma muralha que fica em volta da torre. Fora a muralha exterior da aldeia, digamos assim, né? E agora estamos caminhando aqui pela muralha que fica ao entorno da torre de homenagem, né, que é a segunda linha de defesa, né? Porque tem a primeira que fica no entorno da aldeia e essa aqui fica em torno da torre de homenagem. E dá para ver a importância que essa fortificação tinha aqui na região, porque dá para ver realmente tudo daqui, nem é lá de cima da torre de homenagem. Daqui da muralha já dá para ver... Quando a gente estava passando na estrada, né, dava para ver. Sim. Aqui pelo alto da colina, a torre de homenagem do castelo já. Exatamente, então isso aqui era um ponto mesmo estratégico de defesa do reino. Você consegue observar o inimigo vindo bem de longe aqui. Se fizer aqui um 360. Exatamente, e aqui era tudo vigiado, né? E aqui a parte de dentro dá para ver as ruínas do que era a antiga aldeia, o Pelourinho, as torres, dá para ver também a muralha externa. E agora a aldeia, digamos assim, ela saiu de dentro da fortaleza e foi para fora. Então, se a gente reparar bem, o castelo ele é praticamente rodeado de casinhas que são as casas que antigamente era a aldeia interna do castelo, eles foram para fora e, claro, também, né, cresceu muito, porque antigamente eram poucas casas e agora realmente
são muitas casas que se tem aqui à volta do castelo e da fortificação. Ó, ela tá descendo ali, mas cheio de medo. Não, aqui Cheio de tá medo aqui da tranquilo. muralha, ela. Aqui tá tranquilo, lá em cima é que tava tenso, que tava muito estreitinho. Ô, minha medrosa, ela é trilheira e fica com medo. Não, mas ó esse tênis aqui. Esse tênis aqui, eu não tenho firmeza nele não. Não tenho confiança não. Vamos subindo, vamos lá visitar a torre. Vamos subir, vamos ver se a gente sobe lá em cima na torre de homenagem. Porque se aqui já é muito bonito e dá pra ver muita coisa, imagina lá em cima na torre de homenagem, né? Ei, amor, tem entrada aí pra torre? Eu não tô encontrando não. Mas vamos ver. Tem que descer aqui. Que aí a gente... Mas aí foi de onde a gente chegou. Sim, mas a torre tá distante dali. Eu acho que não tem entrada pra torre. É, não tem. Poxa. Sacanagem, fiquei triste agora. Não tem como visitar a torre. Não tem como Vamos visitar ver a aqui torre de homenagem. por dentro aqui, ver se tem uma porta. Bem. Tem uma porta aí? Não. Não tem como. Então, infelizmente, não tem como visitar a parte da torre. Parte interna, não tem como subir. E Oi? é só isso aqui, só esse entornozinho aqui. Ah, Da torre. mas é bem bonito, Mas a vale vista muito a é pena. espetacular. Sim, vale muito a pena. Mesmo que você venha aqui durante a semana, pagar €1,50 por pessoa para vir aqui visitar, conhecer a história, né? Conhecer como que as pessoas viviam e tentar imaginar como que era naquela época, é uma coisa que acho que vale muito a É pena. uma viagem bonita no tempo. Sim, é uma experiência que vale muito a pena. Caraca, uma Olha, cobra. uma cobrinha. Cadê Pô, ela? a primeira cobra que eu encontro aqui em Portugal, hein? Não é uma pequenininha não, hein? Caraca. A cobra é grande. Ó, Ai, sai fora daí. ela tá aqui, pô. Ó, ela tá cá. Ó. É lógico, pô, ela tá com medo. Ela só ataca quando ela tem medo. Ela tá com medo, vamos deixar ela quietinha aí. É. Aqui à nossa esquerda tem a Casa dos Magistrados. Fica mais ou menos aqui em frente ao Pelourinho. E em frente ao poço também. Isso, e de frente pro Pelourinho temos aqui a antiga Câmara. É, o que seria hoje é a Câmara, né? Dos tempos antigos. E agora estamos caminhando aqui pelas ruelas da aldeia, da antiga aldeia, e vamos em direção à Torre dos Namorados, é isso? Torre dos Namorados e Torre do Relógio? Sim, são as duas torres que tem externas, né? Porque tem a torre de homenagem e tem as torres externas, que é da muralha externa, digamos assim, para proteger mesmo do inimigo. A muralha da torre de homenagem é, se o inimigo entrar, tem uma segunda linha de defesa. E ali seria o quê? Namorado? Será que alguém ficava namorando na torre? Não sei. Tem que descobrir que história Se é essa. você Aí. sabe, escreve aqui nos comentários pra gente. Tá aí a torre, eu acho que dá pra entrar nessa, hein? Dá. Pelo menos tem uma abertura, né? A vista aqui pra torre de homenagem. E pra aldeia, né? Tem uma portinha aqui, vamos ver. O que que tem aqui? Não dá pra subir. Ah, vamos. Ali tem um sino. E pra baixo. Todo santo ajuda, né? Não, aí não. Vamos voltar. Aqui não tem como também subir. Mas ali na outra torre tem. É, a outra tá menos preservada, né? Essa aqui tá bem preservada. Vamos lá na outra. O problema vai ser descer. Essas escadinhas são muito estreitas. E depois de uma subidinha que cansou a Luciene, Fiquei ofegante um pouquinho, tive que me recuperar aqui para conseguir gravar para vocês. chegamos aqui na Torre dos Namorados. A gente acredita que essa seja a Torre dos Namorados, a gente não tem certeza qual que é qual. Então se você sabe, deixa aqui nos comentários. É isso, essa aqui é dos namorados em homenagem. Vamos dar um beijinho de namorado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai procurar um lugar para almoçar. Sim, agora nós vamos almoçar
e continuar a explorando nossa aventura. os castelos aqui da Guarda. Exatamente, os castelos das aldeias históricas. E enquanto a gente procura um lugar para almoçar, a gente vai caminhando aqui pela aldeia de Marialva, a parte externa do castelo. Muito bonitinha. Aqui é a igreja de São Pedro. Provavelmente saiu de lá de dentro, né? Para vir para cá, né? Porque tem uma igreja de São Pedro lá. Então, essa aldeia é muito bonitinha. Tem várias casas vendendo aqui também. Tem várias casas reformadas, tem algumas para reformar, tem muitas vendendo, né? Então, se você quiser um investimento no interior, ó, fica a dica, Marialva é um lugar muito legal. Tem várias lindinhas. Mais uma para vender. Aqui é o quê? Um santinho? Não, não tem nada. Mas de repente era, né? Onde guardavam os Geralmente eles colocam uns santinhos assim. Pelo menos lá para cima, lá no norte. Perto de encruzilhadas, geralmente eles colocam uns santinhos. Sim, isso é verdade. Eu não entendo muito sobre os santos, então eu tenho dificuldade quando você faz esse tipo de pergunta. Mas não tinha nenhum ali. Demos uma paradinha aqui no bistrô Pé de Cana e já estamos atacando a comida aqui. Comida muito, muito boa. A gente pediu uma brusqueta no início, mas a gente estava com tanta fome que a gente saiu comendo tudo e esquecemos de filmar. Você pediu o que, amor? Isso aí? O meu é um prego normal e o seu é um... Eu pedi um arroz bife com um bolo de levedo, tem um molhinho. E tem uma batatinha aqui doce, bem gostosinha. O seu é batata doce e o meu é batata normal. É aquela chipzinha que eu acho até que é de mercado mesmo. E o meu é o bolo do caco. Aprovado? Tá muito bom, muito aprovado, muito gostosinho. Bem pertinho do castelo. Só que funciona só até 3 da tarde. Então, quando você sai do castelo a 1h, porque o castelo fecha 1h, então você vem pra cá e come uma comidinha gostosa.